Olá, hoje, quarta-feira, 24 de janeiro, prepara o teu cafezinho e vamos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 4 a 17. Na primeira leitura de hoje, Deus fala a Davi por meio do profeta Natã e fala sobre o desejo de morar numa casa feita para ele. Ele fala, inclusive, nessa palavra que tem vagueado por tendas, abrigos, porque a representação da morada de Deus é a arca, né? A representação da presença de Deus, melhor dizendo, é a arca. E essa arca tem ficado em tendas, em abrigos, e o Senhor fala sobre morar numa casa feita especialmente para ele. E fala ainda que o filho de Davi é quem de fato construirá uma casa para ele, o que se cumpre ao longo da história, como eventualmente nós iremos ver meditando as Sagradas Escrituras. Mas o que proponho aqui hoje é refletirmos o seguinte: será que a gente pode fazer da nossa casa uma casa para Deus? Que o nosso lar seja o lar de nosso Senhor? O que quero dizer é, será que eu posso preparar a minha casa, ou eu tenho preparado a minha casa para que Deus se sinta confortável em estar nela? A minha casa é um lugar onde abunda e superabunda a graça de Deus? Ou é um lugar de pecado, um lugar de desarmonia, um lugar que não se preserva nem se nutre a paz interior? Do que o meu lar tem sido feito? Um lugar onde Deus se sinta confortável, ou um lugar onde Deus se sentiria desconfortável por aquilo que se vive, por aquilo que se alimenta dentro desta casa? É uma reflexão importante que a gente traz. Eu posso fazer da minha casa uma casa em que Deus deseje habitar. Eu posso fazer do meu lar um lar onde o Senhor se sinta extremamente confortável para chamar de seu. Agora, é preciso que eu reflita: o que eu tenho alimentado na minha casa? O que você tem nutrido no interior do seu lar? Dito isto, façamos outra reflexão. Eu tenho colocado Deus no centro da minha casa? Olha, constrói um lugar. E quando eu falo construir, não é uma construção de pedra e cal, não. Pega um móvel da sua casa, um espaço da sua casa e faz um oratório, onde ali você vai travar os seus diálogos com Deus, onde ali você vai travar os seus diálogos com Nossa Senhora, onde ali, com toda a verdade do seu coração, você vai mover o céu ao seu favor, comover o Imaculado Coração de Maria, comover o Castíssimo Coração de São José e comover principalmente o Sagrado Coração de Jesus. Coloca Jesus, coloca Deus no centro da sua casa, coloque Deus no centro da sua família, faça da sua casa uma casa de oração, faça a sua casa uma casa da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem que ter um lugar de honra na sua casa.
A palavra de Deus tem que ter um lugar de honra na sua casa, onde as pessoas que entrem na sua casa saibam que a sua casa comunica a quem a visita que a palavra de Deus, que o próprio Deus é o centro da sua casa. Não tenha medo de colocar Deus no centro não somente de sua vida, mas no centro da sua casa, do seu lar, da sua família, para que Deus possa chamar a sua casa de casa dele. E você possa, a cada dia, querer: eu quero que a minha casa seja a casa de Deus. Eu quero que o meu lar seja um lar onde Deus se sinta muito confortável para chamar de seu. O evangelho de hoje é a parábola do semeador, que nós já ouvimos por várias vezes e já refletimos por várias vezes. Jesus explica a palavra. Jesus conta a parábola para a multidão e depois ele explica a parábola para os apóstolos. E o semeador é o próprio Deus, que semeia a palavra em meio aos corações. E há muitos terrenos. Existem sementes que ficam pelo meio do caminho. Quem são esses corações? São aqueles que ouvem a palavra, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas Satanás vem e rouba a palavra do coração deles. Não dá tempo, né? Porque estão extremamente comprometidos com o pecado e, portanto, com Satanás. Há outras sementes, né, que são ali queimadas com o sol, que elas não conseguem se aprofundar, né? São as pessoas que não têm raízes em si mesmas, né? São inconstantes. Ouvem a palavra, mas são inconstantes. E quando vem a primeira tribulação, por causa da palavra, abrem a carreira. Escutam a palavra chega ao coração, a pessoa consegue discernir o que é certo e o que é errado, mas ama o erro, ama o pecado e não quer abandonar o pecado. Abre na carreira. Quando chega o primeiro momento que tem que renunciar, quando chega o primeiro momento de tribulação, porque aderiu à palavra de Deus, mete o pé. Corre que não olha nem para trás. Há outros que escutam a palavra de Deus, que aderem com alegria à palavra de Deus, mas as preocupações deste mundo e a ilusão com as riquezas deste mundo faz com que desistam da palavra e de viver a vontade de Deus. São aquelas pessoas que querem, que desejam, mas que ficam pelo meio do caminho porque não colocam Deus como prioridade. A prioridade são as preocupações deste mundo. E aí começam a dar a Deus aquele tempinho que sobra. E o tempinho que sobra não é suficiente. Porque Deus não deve ser o plano B, o plano C. Deus não deve estar em segundo plano nas nossas vidas. Na hierarquia de valores, nós precisamos identificar com muita clareza o que é essencial, que é Deus, porque é eterno, o que é importante e o que realmente é importante, como os nossos deveres profissionais, os nossos deveres com a nossa família, e o que é supérfluo. Muitas vezes Deus está no lugar do supérfluo, e o supérfluo está no lugar de essencial, que é Deus. A gente precisa identificar com clareza e reordenar essa hierarquia de valores. E reordenando a hierarquia de valores, você vai perceber, eu e você, nós vamos perceber que Deus precisa estar em primeiro lugar todo o tempo de nossa vida. E que se a gente der o tempo que nos sobra para Deus, isso não vai, a palavra de Deus não vai ser desenvolvida e fortalecida o suficiente para que possamos perseverar até o fim. E aí a gente fica pelo meio do caminho. Há aqueles também que se iludem com as riquezas deste mundo. As riquezas deste mundo, da vida material, vão ocupando o lugar de Deus. E aí a gente esquece de Deus. É aquela pessoa até que pediu muitas vezes a graça a Deus. E quando Deus concedeu a graça, pronto.
Ela abraçou a graça, se apaixonou pela graça e esqueceu do Deus que concedeu aquela graça para ela. Seja um companheiro, uma companheira, seja um trabalho, seja uma aprovação no concurso, seja um sucesso no empreendimento. Pediu muito a Deus e Deus concedeu. Esqueceu de Deus. E aí eu repito, né? O Deus das obras nunca pode ser esquecido pelas obras de Deus. E por fim, há aqueles que ouvem a palavra, aderem a nosso Senhor e não abrem nem para um trem. Não abrem nem para um trem. Esses sim darão frutos. Ouvem a palavra de Deus chega no seu coração, guarda no seu coração, começa a conhecer cada vez mais a palavra de Deus e por conhecer começa a amar a palavra de Deus e amando a palavra de Deus muda de mentalidade e portanto muda de vida e esse sim vai dar frutos, 100 por 1, conforme promete o nosso Senhor. Que sejamos esse terreno, um terreno fértil, onde Deus possa realizar e completar a obra que Ele começou em cada um de nós, quando quis que nós existíssemos para esse mundo, para viver aqui todas as realidades que Ele quer que nós vivamos, para um dia viver a realidade maior, a realidade melhor, a eternidade com Ele no céu. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.